E eis que começa, obrigado, meu Deus, mais um episódio, Senhor. Isso aqui é a minha, como diria um amigo meu, é a nossa nona sinfonia, esse podcast. Mais um episódio do melhor podcast para o mundo do vestibulando. E este começa hoje, agora, mais um episódio do Desconectados. E hoje eu estou aqui ao lado dessa professora maravilhosa, professora de redação e também corretora Enem desde 2019. Você mesmo está olhando para a gente aqui. Tu que está ali com 960, 880, 920, quer subir essa tua nota aí, 860? Tu vai subir a tua nota hoje. Presta atenção no nosso bate-papo, que a gente vai te ajudar muito em falar algumas coisas que teve mudança, não teve, o que aconteceu, vai saber hoje com a gente. Mas antes, Elisiane, eu vou falar dos nossos patrocinadores, de quem nos mantém aqui, que é necessário, obviamente, a gente fazer esse jabá, né? E vou começar com o curso Up Enem. O curso Up Enem é um curso que só tem, olha só, 2 anos de vida, e nós já temos, Elisiane, muitas notas com mais de 900. Né? E a gente sabe que, infelizmente, ano passado, se eu não estou equivocado, foram 5% que conseguiram, no Brasil, né, mais de 900 pontos, só 28 notas 1000. E nós temos essa pegada, essa questão. Temos 2 professores de redação, trabalhamos com 2 vertentes, só como o Enem pega isso aí, a gente vai explicar daqui a pouco. E nós tivemos também muitas aprovações. Por sinal, 2 aprovações em medicina, tivemos aprovações em engenharia, aprovações em licenciatura, engenharia, enfim. Aqui nossa pegada é habilidade, competência e objeto de conhecimento. É a pegada de vestibular. E nós estamos, olhem só, não temos mais vagas. Infelizmente, eu venho aqui no nosso segundo episódio para dizer que nós não temos mais vagas para a turma de revisão. Vagas já estão preenchidas. Mas, para o ano que vem, você que está no segundo ano do ensino médio, vai para o 3º ano que vem. Você que quer garantir logo a sua vaga, você pode fazer a sua pré-matrícula. Vem com a gente, para ano que vem a gente conseguir, aí a gente vai fazer com que tu entre na faculdade. Procura, tá na descrição ali, o número, o telefone, tudo. Procura aí que vai encontrar para você fazer a sua pré-matrícula para o ano de 2022. O nosso outro patrocinador é o curso Faiman. Nosso curso Faiman, Elisiane, é um curso que fica localizado no Augusto Montenegro, Parque Office. E é um curso que ele prima, vou ligar aqui porque eu sou gordo, então eu fico com calor muito rápido. A Elisiane, que é magrinha, não sente frio, eu sinto muito calor. E o curso Faiman é um curso especializado em exatas. Curso espetacular, e olha só, os caras trabalham com resolução de item. Resolução de item. É resolver exercício. Nessa reta final, não tem o que inventar. É resolver questão. E lá nós temos os professores de matemática, professor de física e professor de química. Excelentes professores que vão te ajudar a subir a tua nota aí em CN, Ciência da Natureza. Recomendo muito. Um curso extraordinário. Nosso terceiro patrocinador é a Academia Power Zone. Os alunos me perguntaram, Elisiane Muniz, tu faz nessa academia? Eu falo, pelo amor de Deus, o meu corpo aqui demonstra que eu não faço parte da Power Zone. Mas se eu fizesse parte da Power Zone, com certeza eu não teria esse corpo aqui que eu tenho horrível, né? Mas recomendo que você vá lá. Já tivemos 5 alunos nossos aqui que fizeram matrícula na Power Zone com desconto, e lá nós temos dança, crossfit, tem também o espelho, como diz nosso diretor Alessandro. Você que só quer tirar foto, você que vai para a academia só para tirar foto, tem um espelho para você tirar foto e ir embora. Tem também para você essa opção. Então, tudo que você quiser, a questão de dança, tudo, para o corpo, para a sua saúde, para a estética, Academia Power Zone. E temos também o local onde nós estamos, a produtora Liceu. Você, professor, que quer gravar um vídeo, postar nas suas redes sociais, quer gravar um TikTok, professor TikToker, né? Professor dos Rios, professor de Instagram, professor que quer ali atualizar as suas redes sociais, aqui nós fazemos gravações para você. E olha só, o primeiro vídeo você não paga, você faz a gravação. Se você não gostar, você não paga absolutamente nada. Mas como nossa produtora é muito boa, você não vai, obviamente, achar que é ruim, é muito bom. Se você achar que o vídeo é ruim, é porque você não conhece nada sobre vídeo, tá? E, obviamente, estamos aqui no Colégio Elite Educar, um colégio especializado na pegada militar. As provas militares, o Colégio Elite, historicamente, é referência nessa questão do militar. Então, todos esses patrocinadores estão aí na descrição. Acompanhe as redes sociais, marque aí que você vai ter mais informações, maiores informações. E olha só, antes de nós começarmos o bate-papo aqui, curte, compartilha e se inscreve.
ativa o sininho para você estar ligado em todas as nossas conversas. Já tivemos aqui alunos que me procuraram, Muniz, régua, poxa, foi aquele professor lá e tal, mudou meu pensamento, eu ia fazer tal curso, mudei para outro curso. É isso que eu quero. Aqui é sobre os bastidores do mundo do vestibular. Aquilo que você não vê na sala, a gente vê aqui no Desconectados. E agora, vou começar com a professora Elisiane. Professora, satisfação tê-la aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Vamos agradecer à professora Viviane, que ela que fez essa ponte. Vivi, um beijo, meu amor. Saudade de você, beijo, tá? Amiga. Uma professora extraordinária de redação, competente, estudiosa, explica maravilhosamente bem, Vivi. Com obrigado. Certeza. E olha só, a gente vai conversar aqui também, vou combinar contigo, tá? Bater um café aqui, a gente pode fazer um cafezinho, né? Pizza. Uma pizzazinha com o pessoal de redação. Elisiane, como foi, Elisiane? Como você era enquanto estudante? Ensino médio, Elisiane, me fala aí. Ensino médio, meados ali de 2010, 11, 12. Novinho. Desculpa falar, tá com 15 anos, 12? 19. Tô com 26. Perfeito, excelente. Ensino médio ali no Colégio Pedro Amazonas Pedroso. Tu estudou ali, mulher? Colégio Almirante Barroso. Escola Pública, Almirante Barroso. A gente já fechou Almirante muitas vezes, né? Já corremos ali das brigas com Souza Franco, das pedradas. O Souza Franco é do outro lado, né? Ou não? Mais pra lá do Almirante. Mais pra lá, né? Mais pra lá do Almirante. Sim. Aí estudei no Colégio Pedro Amazonas Pedroso, né? Que até hoje ainda é uma referência de escola pública em aprovação, em convênio, né? Uhum. É uma das poucas escolas públicas que trabalham convênio, que é esse terceiro ano voltado para aprovação para vestibular. Né? Então, até hoje, carrego no peito. Tem muitas aprovações lá, né? Todo ano, né? Tem. Carrego esse orgulho aí de ter estudado no Pedroso, né? Elisane, tu fizeste o cursinho ou tu estudaste só no Pedroso? Chegou a fazer uma parte de cursinho ou não? Cheguei. No terceiro ano? Eu fiz, na verdade, fiz cursinho desde o primeiro ano, porque eu passei pelo programa Ingresso Seriado, né? Que é o antigo PRISE. Ah, sim. E aí eu fiz o PRISE 1, fiz o PRISE 2, e no PRISE 3 eu fiz preparatório, que até então eu peguei o último ano de prova da UFPA, né? Ah, o último ano ainda, eu ainda fiz o cursinho ainda. Meu ensino médio todinho foi dentro do cursinho, era de manhã na escola e à tarde no cursinho. Então assim, deixa eu imaginar, em casa era puxado o negócio, teus pais, que o aluno me pergunta isso, professor, pergunta pro entrevistado como é que era, dentro de casa, como é que era essa pressão, né, com a tua família, assim, eu sou filha de mãe solteira, né? Então, a minha mãe, ela sempre me via estudar, então ela nunca perguntou, ela sempre perguntava se eu estava estudando, se eu estava indo bem, mas, assim, devido à falta de tempo que ela tinha, trabalhava muito, mãe solteira, sim, e aí tinha que trabalhar para sustentar 2 filhas, né? E aí ela sempre me via estudando e não, sabe, mas sempre estava ali. Vai estudar, tem que estudar, tá estudando, olha, entendeu? Entendi. Mas era mais ou menos assim. A pressão era mais eu mesma me pressionava. Tu tem cara de ser irmã mais velha ou não? Eu sou irmã mais velha. Sabe, tem um jeito, né? Tem um jeito, aquela pessoa assim que, né, tem uma... responsável, metódica. Eu precisei dessa maturidade, né, Muniz? Assim, devido à minha família e tudo mais. Eu precisei, E tu tinha uma autocobrança muito grande, Elisane? Eu mesma, até hoje. Hoje eu estou tentando relaxar um pouco mais. Mas com que tu te cobrava? Tipo, como é que era essa tua cobrança? Nota. Eu chorava na sala de aula se eu tirasse nota verde. Chorava. Eu vim parar com isso na universidade, né? Porque na universidade é bem normal a gente... Até porque quem vai para a UEPA, né? Tem o prazer de estudar na UEPA, a média é quanto? 8. Né? A média é 8. Então, se tu tiras 7,5 na UEPA... O que é 7,5? Cara, 8, bicho, é 8. É muito alta, né, cara? Muito puxada, muito puxada. Aí, então, tu chorava na sala? Chorava até a minha 7ª série, na época da série, né? 7ª série, 8ª série. Eu te lembro que eu amava história, eu queria ser professora de história. E aí, história, eu me cobrava 10. Até que na 7ª série eu tirei um 4. 7ª série, 4. 7ª série. E aí, como é que foi esse dia? 12 anos, né? Quando eu vi a prova. Pedroso ou não? Não, 7ª série. Eu tava no Centro Social Cílio, tu foi pro Pedroso só no ensino médio? Foi só no ensino médio. Ah, tá. E aí, quando eu vi aquela média 4 em história, meu Deus, eu chorava. A minha mãe que me acalmou, calma, minha filha, você vai melhorar. Eu era muito nerd. E aí, te falar, tu tem um jeitinho muito nerd, muito. Eu vim parar com isso na universidade. Tu tinha muitos amigos?
sempre tive muitos amigos. Sim, não teve esse problema de bullying, ou teve contigo? Não, tranquila. Lidou. Eu era sempre a escolhida para apresentar os trabalhos, né? Vai ter um trabalho para apresentar. Eles diziam, tu fala, tá bom? Fala bem. Sempre escolhida para isso. Quando foi a tua pegada, assim, não quero ser professora? Sem falar, depois a gente fala de letras. Professora, quando foi que te deu esse estalo aí? 8ª série. Muito cedo. Série foi um professor de história, como te falei, né? Ele incentivava muito os seminários, e sempre eu era escolhida. Elisiane, tu não tem vergonha, tu fala bem. Então eu comecei a acreditar nisso. Nem eu acreditava que eu falava tão bem assim em público, tinha uma postura, escolhia um pouco melhor as palavras, né? Lia bastante, sempre li bastante. E aí eu criei uma afinidade com esse professor Paulo de Tarso, se eu não me engano, né? Abraço, professor Paulo, aí, se estiver nos vendo aí. E aí eu fui meu ensino médio querendo fazer licenciatura em História. Tava isso já na cabeça certo? Tava certo. Entendi. Seria História. Aí chegou no ensino médio e confirmou. Foi, confirmei. Tem que ser História. Só que aí foi mudando, né? Por quê? Não, na verdade, na época, História só não tinha na UEPA. Só tinha na UFPA. Verdade. Então, o curso era super concorrido, mega concorrido. É verdade. E aí, não passei na UFPA, né? Eu saí do ensino médio e fui direto para graduação. Para graduação. Tu não fizeste cursinho? Não, eu fiz no terceiro ano, mas fui direto. Eu digo assim, depois do ensino médio tu não fizeste? Não fiz. Da maravilha. Não fiz, Mas, assim, fiquei um pouco triste, né? Porque eu queria licenciatura em História, não passei. E aí, passei em Letras, que era a minha segunda opção. Deixa eu perguntar, saiu o resultado de quem primeiro? Da UFPA ou da UEPA? Da UFPA, 5 de janeiro. Lembra até o dia? Tá cravado. Era um dia chuvoso. Como sempre, Belém, sendo Belém, né? Janeiro. E aí? 5 de janeiro, saiu primeiro. Vou falar agora com os alunos que já passaram por essa situação, porque eu passei. Quando eu fiz o convênio... Tá frio, já ia te falar, vou mudar aqui. Quando eu fiz o convênio, eu não passei. Eu fiz um ano de cursinho. Cara, eu te juro, é uma sensação horrível, né, Elisane? Tipo, tu não chegaste a passar por um ano, foi um momento, um pouquinho de tempo, né? Foi. Mas é horrível, né? Quem não passou e sabe como é que é aquela coisa. Não, a minha melhor amiga passou por isso. Então, eu senti com ela, assim, sabe? Ah, entendi. Foi, e nós fizemos cursinho, nós estudamos desde a minha melhor amiga, Jaque. A gente estudou desde a 5ª série juntas até o convênio. Era tudo junto, assim. E quando eu passei, ela não... Eu fiquei assim com meu coração... Mas, ao mesmo tempo, eu via que ela estava comemorando junto comigo, assim, as fotos até hoje. Ela feliz, entendeu? Ela passou depois? Passou no outro ano. Mas era assim, era para ser nós duas, mas depois a gente vê que não é o ano. A gente vê que é, sei lá, não era para ser ainda e tudo tem seu tempo, né? Tudo... É verdade. Aí, tipo, 5 de janeiro... A Elisiane chorando, meu Deus, não vai dar certo. Aí quando veio eu não saía do quarto, chorei muito. Meu Deus, chorei muito. Eu acho que eu fiquei... Meu olho já é pequeno, né? Eu fiquei com o olhinho assim que não abria. O que pensava mais? O que pensava mais, assim? O que te vinha mais à mente? Nossa, eu fiquei muito triste, porque a gente pensa no ano que a gente se dedicou, né? Acho que a maioria dos alunos, o que pesa mais, Muniz, é mais a questão também da família. Né? Nossa, a minha mãe fazia isso aqui para pagar meu curso e eu não passei, né? Então, vem à tona muitos pensamentos assim, sabe? Sem dúvida. E aí foi mais isso mesmo. Aí depois, quando saiu da UEPA? Dia 15 de janeiro. Que tu ficaste 10 dias, Fiquei então, 10 dias, mais depressiva. Fiquei 10 dias triste, não queria falar com ninguém. E até então eu estava fazendo cursinho para a UFRA, eu acho. Eu estava indo preparatório da UFRA. Para a UFRA, sim. Não lembro mais. Mas eu estava estudando, um curso, alguma coisa. E aí, dia 15, dia 14, a minha mãe comprou ovo. Minha tia comprou trigo. Eu nem sabia se ia passar. Não, tu vai passar. Não, tu vai passar. Meu Deus do céu, essa mulherada. É que dá pressão, família é só mulher. É que dá pressão. A minha família é muita mulher. Minha mãe e minha tia, né? Eu fui criada por 2 mulheres. Minha mãe e minha tia, E aí a minha prima já chegou com ovo, a outra chegou com uma blusa escrito calor. Eu falei, meu Deus, pare com isso, gente. Cara... Eles aí, tu vai passar. Tu tirou tanto no Pris 1, 2, 3 na redação. Eu tinha tirado 26, 27. Eu tinha ido muito bem na redação da UEP, porque na época era 30, né? Eu tinha tirado 26 ou 27, não me recordo. Sei que eu fui a 7ª colocada do curso. Eu passei legal, né? Passou bem, Passei tranquila. Bem.
Foi, mas matutino, vespertino ou noturno? Noturno. Noturno, Tá. Porque eu tive que trabalhar, né? Não, vamos falar dessa parte aí, né? Que trabalhar, a gente começa a trabalhar mais cedo, né? Aí meu Deus, será que eu vou passar? Será que não, né? Não, tu vai passar. E no outro dia eu fui pra escola normalmente, que eu não queria letras, né? No caso, tu foi porque tu continuou fazendo cursinho pra UFRA, então? Não, eu estava no ensino médio ainda, convênio. Sabe que a escola pública, perdão, né? verdade, O ano verdade. letivo termina. Lá. Aí eu fui pra escola, era prova de filosofia no outro dia. Dia 15 de janeiro. Dia 15 de janeiro, eu estava no Pedroso. Meu convênio estava lá fazendo prova. E aí, prova. como foi? E aí, a resultado da UEPA, tinha uma professora lá, a professora Regina, de História, ela organizava tudo, listão, ela organizava ovo, trigo, ela organizava fogos, caixa de som, muito engajada. Entendi. Muito engajada, um grande Será que ela está lá exemplo. até hoje? Não sei, eu acho que não. Sim. Tenho alunos hoje em dia que estudam lá e não vêm. A professora Regina, de Poxa, História. História, olha aí, bacana. Professora, não lhe conheço, mas só de ouvir isso que a Elisane falou, isso é muito bacana. O aluno se sente muito abraçado quando tem essa preocupação, né, Elisane? Ela comemorava junto com a gente, abraçava. Isso bacana, cara. Muito legal do parte dela, né? Elisane, tá, e aí? Tu saiu da tua casa, a professora lá, Regina, tá dia 15, e aí? Todo mundo lá na frente concentrado, né? Tu não chegou a entrar em sala? Não, fui fazer a prova. Foi fazer Era a prova. a quarta avaliação de filosofia. Sim, fui fazer a prova, né? E aí? Terminei de fazer a prova e tinha eu e mais alguns alunos, colegas meus, né, na minha sala 306. E aí a gente estava aguardando o listão, né? Eu falei, não, vou para casa. Não, Elisiane, assiste aqui, bora ouvir aqui o listão. Alguém colocou um rádio lá para a gente ouvir dentro da sala. A minha turma era sempre muito unida. Né? O meu convênio foi muito unido. E aí colocaram lá o rádio e meu celular tocou um número que eu não conhecia, né? Aí eu, alô, nervosa. Mas, ao mesmo tempo, ali, né, eu queria o FPA, letras era a minha segunda opção. Deixa eu perguntar, tu tinha mais certeza ou não que tu ias passar? Pra ti mesma? Eu não sei, Muniz, se isso é do vestibulando. Às vezes a gente, não sei, a gente vai passar, mas sabe que a gente não sabe, é insegurança, acho que essa é a palavra. Então tu não podia afirmar, assim, pra ti mesma, tu não tinha como afirmar pra ti mesma que tu, acho que vai rolar. Geralmente tem vestibulando que eu vou passar, sim, mas eu não falava, eu ficava com medo. Entendi. Eu era bem segura em relação a isso, né? Tá. E aí, então, com o meu celular, eu, alô, Elisiane, era uma colega meu, Lucas. Elisiane, eu falei, oi. É o Lucas. Eu falei, oi, amigo. De onde é o Lucas? Do Pedroso, da minha turma. Isso não Ele não tinha ido fazer a prova, ficou em casa. É o Lucas, oi, amigo. Deixa eu te perguntar, o teu nome, tu fez letras, não foi? Ele já estava com listão. Já tinha visto listão, tinha saído pela internet. Tá. Teu nome é Elisiane. Elisiane do quê? Eu falei, Elisiane Silva de Oliveira. Ele, tu fez letras, licenciatura noturna? Eu falei, foi. Ele, Elisiane, tu passou. Eu, mentira, não acredito que eu passei. Ele, é sério, tu falou a verdade? Eu, mentira, negando. Ele, que mentira, rapaz, tu passou, tô vendo teu nome aqui até então, a ficha meio que não tinha caído. Eu precisava ver, aí foi na mesma hora que o meu colega, tá aqui, Elisiane, teu nome. Tu passaste, realmente, letras, noturno, tá aqui teu nome. Aí foi que eu acreditei. E a minha reação foi só chorar, eu chorei muito. Muito mesmo, muito. Tu pensava em que, Elisiane, quando tu... Nossa, eu acho que eu fiquei muito grata por tudo e tudo valeu a pena mesmo, o esforço, né? A minha mãe me ligou, meus parentes do interior me ligando, já estavam vindo para comemorar e foi aquela loucura, muito legal. Tu foste uma das primeiras da tua família que passou ou já tinha gente que já tinha... Eu já tive uma prima, 2 primos meus. Que já tinham passado. Assim, mas acho que da minha geração de primos, só eles 2. Um é pedagoga pela UFPA e o outro é professor de matemática pela UEPA. Então, eles foram assim os primeiros assim, a passar. Eles foram os primeiros, depois foi eu. Foi. Então, tu tava ali naquela primeira safra ali, né, de pessoas ali que da família, no caso. Era, sim. Bacana. Nossa, foi muito gratificante. E a tua mãe? Como é que ficou? A mamãe chorou junto comigo, né? Foi mãe solteira, né? Empregada doméstica. Égua mesmo. Sustentando bacana sustentando 2 filhas. Foi escola muito pública, difícil. Né? Tu tens noção, Elisiane, hoje, de quanto tu és vitoriosa na tua trajetória? Tu tem essa compreensão ou não? Ou tu não tens, assim? Porque tem aluno, só te cortando já de novo, porque tem aluno que fala... Eu vejo cada aluno, sabe, tipo, hoje em dia eu tenho muito aluno de escola pública, sabe? Que eu corrijo a redação e tal. E, assim,
Tu sabe que na nossa pressa, às vezes, a gente não tem muito tempo para conhecer o aluno, né? Corrigindo aí e tal. Mas, às vezes eu posso falar, te conhecer com quem eu tô... Né? Às vezes eu tô 3, 4 meses corrigindo a relação da pessoa. A gente sabe que termina e a gente desliga. Mas, às vezes, aí eu falei, cara, eu já conheci, eu fui perguntar, cara... São pessoas assim que eles não têm noção. É a mesma situação que tu. Uma galera que vem de escola pública, que a mãe é empregada doméstica, que ainda trabalha, né? Que ainda, além de tudo, trabalha. O cara já são uns vitoriosos, né? Às vezes eles não têm consciência disso. Tu tem essa consciência dessa tua trajetória? Tenho. Eu me vejo muito em alguns alunos, né? Algumas alunas que estão ali batalhando, que chegam comigo, professora, não tenho dinheiro para vir amanhã. Não tenho o que comer, não tenho lanche, não tenho... Né? A gente já passou, nossa, cursinho com fome, sem nada, né? Só com o dinheiro da passagem. Então, eu me vejo muito nesses alunos, entendeu? E sempre ajudo quando eu posso. Já ajudei muito aluno. É mesmo? Assim, com dinheiro de passagem. Ajudar com dinheiro mesmo. Isso. Um dinheirinho de passagem, alguma coisa, sabe? Aluno que já chegou comigo, professora, eu vou desistir do curso porque a minha mãe está desempregada, o meu pai saiu de casa. Assim, sabe? E o aluno desaba, assim, na gente, e a gente tem que segurar ali, né? Dar uma... Não... Estude em casa, né? A gente tem que tentar dar uma mas força. Por dentro, a Elisiane pessoa, né? Humana ali, saindo desse lado profissional, tá? Né? A gente tem que dar uma segurada. A gente ouve muita coisa, a gente vê muita coisa, nós somos professores, né? A gente vê muita coisa, porque eu sou igual tu, a gente tenta chegar um pouco mais próximo do aluno. E eles veem em nós uma forma de conversar, né, tentar amenizar ali aquela situação. Então, perfeito. É isso. E a Elisiane chegou, estava ali, tinha a situação que acontece com muitos alunos. Não tinha passado no curso que queria, mas tinha passado na segunda opção. Segunda opção. Que é da segunda opção. E aí, tu teve eu esqueci curtiu, de tudo, né? Comemorou e tal, mas aí tu teve um momento de falar, peraí, será que eu tento mais um ano ou tu não, vou logo fazer meu curso de letras? Decidi cursar letras, né? Porque se eu não fosse estudar, eu ia ter que estar fazendo outra coisa para ajudar na renda de casa. E eu não sabia fazer outra coisa, a não sei estudar. Não sei limpar a casa, não sei vender, não sei fazer nada, né? Eu falei, não, eu preciso estudar. Preciso estudar, vou entrar no curso de letras, vou conseguir um estágio e vou estudar para fazer história. Mas aí no meu primeiro ano fui levando com a barriga, empurrando. Latim. Quem foi o professor de latim? Latim, fonética e fonologia. Latim foi o Jaime? Foi, Marco Jaime. Abraço, professor. O senhor não é o senhor, mas, porra, sou... É uma disciplina, latim, nosso diretor Mota, porra, bicho, cara, é uma gramática. Estagiário em letras. Foi? Bicho, é declinação. Que isso é muito chato, gente. Fonética e fonologia, teoria literária, professor Denis, vocês não estão entendendo. Eu amava literatura, mas eu fiquei assim depois, caramba, o que eu estou fazendo aqui, porque gente? tem uma parte que é muita abstração, que a gente não sabe de onde vimos tanta coisa, né? Umas coisas assim, né? Mas depois o amor volta, né? Só aquele contato ali, porque a gente estava saindo do ensino médio. Então, estava com os vícios, né? Até a gente se adequar ao ensino superior. Acho que todo mundo passa por isso, né? Sem dúvida. Vocês vão passar, sem dúvida, né? Vocês que vão passar para a educação superior, vocês vão sentir um pouquinho mais isso. Essa dificuldade, né? Essa barreira aí, né? Essa barreira, esse impacto, assim, que é o ensino superior. Porque é diferente, gente. O que a Elisiane falou é verdade. Assim, a gente está acostumado a pensar de um jeito, a agir de um jeito, chega ali, é outra coisa, entendeu? Um outro modo de pensar, de se comportar, né? Enfim, a cobrança é diferente. A cobrança, perfeito. E outra, uma coisa que eu não vou mentir para ti, não. Eu senti muito, é que na faculdade, assim, é tu por ti mesmo, sabe? Assim, se tu não for um bom professor, se tu não te formar bem... Meu irmão, tem muita gente se formando aqui que vai ser muito bom. Então, olha só, se tu não tá, né, não quer saber, tu que vai ser prejudicado, né? Depois que eu me toquei sobre isso. Tu quer estudar, tu estuda. Tu não quer estudar, tu não estuda. A gente assina um contrato, a gente só pode ficar 7 anos dentro da universidade. 7 anos, passando 7 anos, verdade. Se não, tu é jubilado, ou seja, fazer de novo teu vestibular. Pega o beco de lá, né? Pega o beco, E aí eu cursei letras, e quando foi no segundo ano, eu consegui um estágio no programa Mais Educação. R$300 por mês? R$300 por mês. Eu fiz parte também. R$300 por mês, era Mais Educação. E aí eu trabalhei com crianças, assim, eu acho que do fundamental menor, numa escola municipal perto da minha casa. Fundamental menor no caso de quinta a oitava ou os menorzinhos? Não, o menorzinho mesmo, sim. Tipo, terceiro ano, segunda série, né? Uhum. Eu tinha que ver, a coordenadora falou assim, Elisiane,
eles vêm no contraturno, então tu tens que ver alguma coisa mais didática. Algo mais didático para passar para eles, né? Eles têm sérios problemas de leitura e interpretação, né? Principalmente leitura, escrita. E aí eu me desdobrava, comecei a pesquisar em joguinhos, a dedonha, infinitas, né, coisinhas para que eles pudessem ler e escrever. E foi nesse Mais Educação que eu me descobri, em letras. Né? E eu comecei a estudar bastante. Eu realmente acho que a leitura ela é um divisor de águas. A gente lê o mundo realmente, não é só ler letras, palavras, decodificar. A gente realmente lê o mundo e fazer parte da formação daquelas crianças, né? Estava sendo muito gratificante para mim. Eu amava estar ali, mesmo ganhando pouquinho, né? R$300. É pouquíssimo, mas eu adorava estar ali. Adorava mesmo. E como era uma escola municipal, né, alunos muito carentes, Muniz, muito. Onde muito. era? Na? Josino Viana. Fica onde? Pedro Miranda de Esquina com Alumas. Colégio pequenininho, né? Sim. Perto ali da aldeia amazônica, Aldeia né? E aí tinha alunos muito carentes. Aluno que ia para a escola realmente para comer, porque era a única refeição que tinha lá. Que ele ia fazer era da escola. Muito carentes, muito. Estou te falando, ele disse, professora, estou com fome. Tu não tomou café, menino? Não tinha lá em casa. Né? Na maior inocência, no maior costume normal, né? E aí, bora estudar, bora, né? Então, eu fiz parte da vida desses alunos. Tu no segundo ano de eu estava no segundo ano, 2014, de letras. Mais educação. Já tinha essa resposta. Ficaste quanto tempo nesse projeto? Eu fiquei o ano de 2014 todinho. Foi um ano só. Aí, do início ao fim. De 2015, tu já não tinha nenhuma bolsa, nada do tipo? 2015, eu fui fazer estágio. Olha, eu sempre costumo falar, a discrepância. Eu saí do Mais Educação no colégio municipal, eu fui estagiária no colégio moderno. Eu saí de uma realidade para uma outra. Mas como é que tu conseguiu esse estágio? Tipo, tu foi atrás ou não, obrigatório? Um amigo meu, professor de geografia, ele estava procurando estágio. E aí ele foi no moderno, né? Então procurando estagiário de geografia e tudo. Aí a coordenadora do ensino médio falou assim: não, meu filho, infelizmente não, mas se você souber de alguém para língua portuguesa, pode trazer, parece uma coisa assim. Aí na mesma hora ele me ligou, Elisiane, traz seu currículo aqui no moderno, tudo, Simone, coordenadora. Eu falei, mentira. Eu estava sem estágio, sem nada, né? Só com a vontade de trabalhar. E aí eu fui levar e deu tudo certo. Mas eu também era estágio, também era meio salário, na época era 480 e alguma coisa também. Mas já era mais do que a Mais Educação. Já era mais. Mas era mais trabalho? Era muito mais trabalho, porque eu peguei literatura, língua portuguesa e redação. Então, o professor faltava. Ensino fundamental? Médio. Uma mulher, tu já entraste com os lobos, então, não foi? Tô te falando. E aí, como é que foi? Tipo, tu foi muito nervosa? Eu fiquei um pouco nervosa, porque era uma escola, assim, fora da minha realidade. Sim. Fora da realidade do que eu estava acostumada, dos alunos que eu estava vindo, nossa, totalmente diferente. Eram falas, assim, de alunos de 15 anos que já estavam enjoados de ir para Disney. 15 anos. Eu falei, meu Deus, eu nunca fui nem em Salinas. Olha aí, ó, você que tá enjoado. Eu não fui nem em Salinas. Eu nunca fui no Sal, né? E esses Olha aí, ó, alunos... você que tá enjoado aí, o nosso público também. Seja bem-vindo, a galera que aqui vai pra Disney, enfim, pode parar. Mas olha só, como tu falaste na palavra, a discrepância, né? De uma realidade para... Onde é que o Moderno fica longe? Moderno nem existe mais, ele fechou, mais, mas né? era um colégio centenário, era ali na Quintino. Quintino. Entre olha a área, Quintino, entre Nazaré e Gentil. Era uma área assim nobre, perto do Brás de Aguiar. O que é lá hoje? Maurício de Nassau. Maurício de Nassau, pegou lá o espaço. Fechou o colégio moderno, fechou. Sim, verdade. Cara, que pena, né? Um colégio centenário, né? Centenário. Tinha gente, assim, sobrenomes, assim... Famílias, né? Galera de famílias e tal. Famílias, Jatene. Silva, Mota. Eram famílias, assim, né? Que eu ficava, meu Deus, assim, mas gente boa. Elisane, e quando foi o teu... start para redação, porque só me ajuda aí. Tu tá com língua portuguesa e redação hoje em dia? Tá com as duas? E literatura.
Tu tá com as São três. 3 em 1. É. Não, então, peraí. Então, hoje tu tem turmas de literatura, de Tenho. redação. Mulher, tu Tenho. me desculpa, tu é foda, cara. Eu Tu é tenho as diferenciada, três. Não, cara. eu comecei no curso de letras, não, vou pra literatura. Geralmente, eu acho que muita gente entra... Dificilmente alguém entra... Pensar por que a gente entra no curso de letras, pensando em língua portuguesa, só pensa em gramática. Isso. Né? Tu fala, não, vou pra literatura, que ali tu entra em contato com os clássicos, com não sei o quê, né, e tal. E aí tu já foi pensando em literatura. Fui pensando em literatura, mas aí eu me lasquei em teoria literária, né? Comecei a tirar um monte de nota vermelha. Falei, não é isso que eu quero, não, gente. É muito difícil, pelo amor de Deus. É verdade. Os professores da área de literatura do ensino superior, eles são muito rígidos. Não é essa literatura que a gente vê no ensino E médio. muito eruditos, né? É, muito bem, como a gente utiliza uma palavra, canônicos. Canônicos, verdade. Cânone, né? Aí aquela galera do Camões, né? Aquela galera que lê Dom Quixote, Isso. Dostoiévski. Aí eu falei, não é isso pra mim, não. Aí eu fui pra LP, né? Fui pra Sim, língua língua portuguesa. E aí, como eu te falei do meu contato com mais educação, né? Aí eu comecei indo para produção de texto, redação e tudo mais. Aí eu fui tendo esse estalo. Tu hoje, obviamente que tu trabalha brilhantemente todas, mas tu tem uma afinidade com alguma, assim? Tenho com a redação. É impressionante. A gente sempre tem, né? Uma queridinha. Sabe assim. que eu digo assim, cara, eu acho que é meio que um masoquismo, sabe? Porque, assim, é um trabalho que tu sabe, né? É muito trabalho. Olha, eu pego meu telefone aqui, Elisane, tem gente que eu não abro mensagem desde sexta-feira, porque eu ainda não tive tempo de abrir a mensagem do aluno. eu sempre- Quando eu não falo, professor, mas como assim, professor? Sábado, gente, eu não tive tempo de abrir a tua mensagem, juro. Eu não sempre tive. falo que o professor de redação é sobrecarregado. Eu te falo, Nós somos sobrecarregados. e a gente gosta. E a gente gosta. Não é que diabo é gente isso, sofre, Elisane? Me mas explica a isso. gente Me ajuda a me entender esse masoquismo aí, né? A minha mãe fala, Elisiane, tu tá pegando mais trabalho. Tinha que nem torcer por rima. Nosso diretor ali tá falando que é igual torcer por rima de remista profissional. A minha mãe, Elisiane, tu tá pegando mais trabalho. Mãe pintou uma turma, pintou uma aula, minha colega pediu ajuda para corrigir. Mas Elisiane, falei, mãe, é assim mesmo. A gente é assim mesmo, sobrecarregado, um colega ajuda o outro. E passou o Enem, a gente tá mais zen. Isso é verdade. Passou o Enem, a gente tá dia mais 20, zen. Dia 20 a gente já tá... É. Dia 21 é a prova agora esse ano, né? Dia 20 a gente já tá mais zen. E olha só, eu digo assim, já é uma coisa muito minha, sabe? Eu busco pensar muito sobre o que eu faço, sabe, Elisane? Tipo, por que eu tô fazendo, cara? Além da questão financeira, porque eu sou hoje, eu converso muito, seguinte defensor. Professor, primeira coisa, tem que ser remunerado bem e no tempo certo. Certo. Eu recebi muitas críticas aqui, para quem está me escutando, e também eu escuto, ouço, mas é o meu posicionamento. Eu tenho uma certa reticência, Elisiane, com essa questão de sabendagem de discurso só por amor. Não. Me incomodo muito isso, te juro. Eu sou um profissional, tal como qualquer outro profissional, que gosta daquilo que faz, mas deve ser bem remunerado. Tem que ser bem remunerado. Esse papo que vem, não é por amor de gosto, é vocação, outra coisa, é vocação, meu irmão. É dom. Desculpa, é dom. Porra, meu irmão, que negócio de dom, a gente trabalha, se dedica, é suor, não é muito, negócio de dom, não. Entendeu? Então, eu sigo essa linha. Sou altamente criticado, mas beleza, faz parte. Todo mundo tem o seu hater, né? Mas qual o ponto que eu queria te falar? Eu penso assim, para mim, por que eu faço? Eu digo assim, a gente tem contato com um lado do aluno que nenhum outro professor tem. Já parou a pensar sobre isso? Né? Sim. Mesmo o texto com 4 linhas, 5 linhas, se a gente for ler aquilo com calma, tem muito do aluno ali, que um professor de natureza, de linguagens, de humanas, ele não tem contato de matemática, ele não tem contato com esse lado. Então, tu és igual a mim. Acho que todo professor de redação, a gente se envolve muito. Eu não sei, por exemplo, na correção do Enem. A gente não sabe quem é. Mas eu me envolvo ali, entendeu? A gente se envolve, eu me envolvo com o que ele está dizendo, com a discussão que ele propõe, com a proposta de intervenção. Então, parece que eu imagino, às vezes, eu me pego imaginando Já pensou, o pensamento daquele aluno. Porque olha a viagem. é ele que está ali, né? Não que numa prova objetiva não seja ele, mas, pô, é a escrita dele, entendeu? É a letra dele. Não é só um pedaço de papel. Não é só um pedaço, são os caminhos argumentativos deles, Sim. né? Então, assim, tem uma coisa muito... Pode pegar. Tem uma coisa muito... Obrigado. Tem uma coisa muito pessoal com aquilo ali, né? Uma coisa, eu acho... São os conhecimentos adquiridos ao longo da formação. Perfeito. Então, isso é muito mais do que a gente imagina, né? Até Nossa a forma formação é de argumentar deles, né? Que difere de um vai para um caminho, outro vai para o outro, né? Isso.
agora cansa, né? Corrigir muita redação. Né? Eu acho que eu já perdi as contas de quantas, desde quando eu comecei, de quantas redações eu já é muitas redações. Muitas, não, pô, tranquilamente não mais de 5.000 redações a gente já corrigiu não sei te dizer. Tranquilamente, porque mulher, pelo amor de Deus. Foram muitas. Tu tens mais turmas de qual das 3? Redação. Mais turmas de redação, olha. Eu tenho mais turmas de redação. E, antes de nós chegarmos na parte em que eles estão aí desesperados para saber, deixa eu perguntar para ti. Vamos falar todo mundo fala do 1.000. Eu não vou mentir para ti, não. Até uns 2 anos, eu era também esse professor obcecado, sabe? O aluno nota 1.000. De onde é esse aluno, como ele é, o que ele faz. Onde vive. De onde vive, o que ele come, como ele se comporta. Sexta, no Ou seja, eu era o cara que corria atrás desse perfil. Só que depois eu comecei a perceber, Elisane, que esse aluno ele é um processo. Né? É um processo. Tipo, não é um aluno que ele nasce de um dia para a noite ou que ele já nasce, como todo mundo fala, com um dom extraordinário. Porque Deus gosta mais dele do que de mim, né? Perfeito. Não é isso. E eu comecei a falar, cara, então não é por aí. Eu tenho que pensar de outra forma. Vamos falar, então, desse processo de construção. Nem vou falar do ensino fundamental, que é muito importante. Vamos falar do 1º e 2º ano. Do médio. Do médio. Como tu vislumbra esse perfil desse aluno pensando nessa construção desde o 1º ano do ensino médio? Certo. Se tu fosses assim, falar, Muniz, esse aluno, ele no 1º ano ele na minha opinião, deve ter um comportamento assim, mais ou menos assim, tal. Como tu verificas aí o comportamento desse aluno? Comportamento, né? Eu acho que, aos poucos, esse aluno de ensino médio... É bem difícil, né? Porque tudo é uma construção. O aluno do 1º ano, ele está vindo do 9º, ele está vindo... Entendeu? Mas eu acredito que esse comportamento ele é construído com a gente. Né? Ele precisa de nós. Então, nós, como professores de redação, a gente precisa, aos poucos, incentivar essa escrita. Né? Então, esse aluno ele precisa ser incentivado. Durante muito tempo, a redação ela era punição, né? O aluno tá bagunçando, escreve uma redação, vai lá para a biblioteca, fica sozinho lendo. Perfeito. Então, acredito que esse comportamento ele é adquirido, ele é construído com a nossa ajuda. Aí entra o nosso papel para tentar, porque no 1º ano o contato de redação são diversos gêneros, né? Propaganda, são os textos instrucionais, enfim, são diversos textos científicos. E aí a gente precisa imbuir a questão da pesquisa, a questão aos poucos, né? A gente não vai atolando o aluno de texto nesse 1º ano, que não é o caso. Perfeito. Né? Mas, então, assim, comportamento... é importante que ele entenda que existem essas várias formas de escrita. Sim. Né? E uma coisa que tu falou que eu achei muito bacana. Pode ir lá? Uma Pode. coisa que eu achei muito bacana que tu falaste é a questão da pesquisa, né? Tu já incentivar esse instinto da pesquisa, né? Você é um pesquisador muito importante, né, para esse aluno, né? Até porque a gente sabe que não existe um texto puro. Então, quando Verdade. lá na competência 2 da redação do Enem, a banca exige de vocês um repertório sociocultural, a gente entende que a intertextualidade, que é justamente esse diálogo entre os textos, vai ser utilizado em algum momento da tua vida. E isso começa lá na pesquisa, isso começa desde o 1º ano, por exemplo. Né? Perfeito. Então, olha só, você, aluno do 1º ano do ensino médio, que está aqui nos ouvindo, olha só, o que tem que fazer desde agora. Não vai pensar que é chegar no 3º ano, vou virar Machado de Assis, né? Isso é um pensamento muito ruim do aluno. Ele deixa para se preocupar com o Enem lá no 3º ano, se preocupar não, se desesperar. Se desesperar, que aí e esquece que tem um monte de coisa para estudar. De outras coisas. Né? 1º e 2º ano também eu penso dessa forma. Eu acho que tem essa questão de ler, de pesquisar, de buscar ver notícias, né? E outra, ter um hábito de escrever. Ter um hábito, tem que escrever. Né? Tem que escrever, Eu chego nas minhas turmas, vamos lá, dever de casa, vamos pelo menos fazer. De novo, eu falei, gente, mas a minha disciplina, tu tens que escrever, eu não tenho outra maneira de te avaliar, a não ser que tu escrevas, tem que escrever. Tu acha que é muito diferente, assim, com os teus alunos que tu tens hoje em dia? Alunos que leem bastante, mas não escrevem, alunos que acontece muito isso, Acontece muito, o aluno está ali lendo, mas para escrever, não, tia, como assim, né? Vamos tentar associar isso um pouco mais, né? Perfeito. Mas aí cada um também tem a sua, né?
seu jeito. Falando sobre os temas, o tema que tu gostaste mais dos últimos anos do Enem, tiveste um tema que tu falou, que a gente às vezes se aproxima mais, como qualquer pessoa, né? Tipo, vamos falar por mim, eu gostei muito da intolerância religiosa, 2016. Eu gostei muito desse tema, né? Muito, muito pertinente. Todos os temas do Enem, né? São muito bons, né? São muito bons, mas realmente a intolerância... Né? Foi uma coisa... Realmente. Num país como a gente vive, né? Na situação. Eu achei que foi uma porrada... Eu pego assim, eu me emociono. Eu falei, porra, que bacana mesmo, isso, legal, né? Eu acho que a inclusão educacional dos surdos no Brasil foi um super tema 2017. também. 2017 foi um super tema. As doenças mentais também. Ano passado. Ano passado. Então, assim, muitos colegas trabalharam a questão da saúde mental, Saúde mental. Mas perfeito. quando a banca veio com estigma... aí né? Apesar de ter um texto motivador lá que explicava, né, e tal, o que era. Mas mesmo assim, uma palavra que não é muito... Às vezes se fala, nem sabe o significado, às vezes nem se fala muito, né? Eles vieram assim, chegaram chegando com estigma, né? E aí, pela contextualização, deu para entender, né? O que são... professora, eu não abordei a palavra estigma, mas eu abordei o preconceito, eu abordei a negligência do Estado, eu abordei a falta de políticas públicas para com as doenças mentais. Isso é estigma, cara. Isso é estigma, né? perfeito. Isso é estigma. Perfeito. E tu falou da saúde mental, do universo, da saúde mental. Então, a gente tem um tema. Elisiane, 2018 eu fiquei com medo. Eu vou te contar. O quê? Eu vou te contar. Eu fiquei me tremendo todinho com aquele tema. A minha situação, eu tava na rede, cara, deitado. Pô, eu já ansioso. Ansioso ali, sabe? Eu falo, meu Deus, o que vai vir? Eu tô lá deitado, meu Deus, tá. Aí eu atualizando meu Instagram direto, né? Meu Instagram. Quando eu abro ali, eu falo. Eu fico assim também atualizando a página. Falei, meu Deus do céu. Aí eu li. Nunca vou esquecer. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Eu digo, meu Deus, ninguém vai... Meus alunos não vão conseguir, cara. Eu soltei um palavrãozão. Puta que pariu. Meu Deus, que te juro, a minha reação foi essa. Cara, eu falei, meu Deus, por que esses caras não colocaram fake news, cara? Que era muito mais fácil. Foi. E outra, a gente, na hora ali... Eu não lembro, foi o primeiro ano de FGV? Acho que foi o primeiro ano de FGV. Primeiro ano de FGV. Acho que saiu de CESP, se eu não me engano. Foi. E foi para uma nova banca. Então, a gente estava assim... Como vai ser a pegada dessa banca de Enem e tudo. E aí eles chegando com esse... E olha, vou falar uma coisa. E a gente ali não tem contato com texto motivador. A gente que está ali, vendo no Instagram, eles já colocam... Só foi o tema. Tipo, só foi Deus, o tema. O que vai ser, cara? Aí, quando tu olha o texto motivador, tu tem uma direção melhor, né? Com certeza. Mas eu vou dizer uma coisa. Para mim, foi o tema mais difícil da história do Enem. Para mim, foi esse. Concordo. Para mim também. Porque tu tinha que juntar duas coisas praticamente ali. Tu dividir manipulação, controle de dados... Internet. Foram cara. 3, foi um tema difícil. Realmente, quando eu li esse tema, eu soltei um PQP lá valendo. Aí eu, não, calma. Não, eu não vou respirar. Vamos lá. Internet. É internet aqui, né? A internet, ela controla os nossos dados? Controla. A gente sabe que sim, né? Aí vem os logaritmos e tal, né? Aí... Isso acarreta o quê? A manipulação do nosso comportamento. Ninguém quer ser manipulado. Então, os alunos vão ver essa manipulação, essa alienação, como algo negativo. Então, tô rezando para que eles consigam interpretar. Perfeito. E saiu. Mas, assim, o primeiro contato com o tema foi pesado, foi PQP, né? Para mim. Foi. E olha só, gente. A Elisiane, corretora Enem, como eu falei no começo daqui, desde 2018. Não é assim... Como é que eu posso dizer para vocês, cara? É porque, assim... Ela se prepara para isso. Ela se preparou. Não é, a Lisiane estava dormindo, quero ser corretora Enem. Esse não sou corretora Enem. São provas que são feitas, que ela tem que atingir um percentual. E se ela não conseguir, como acontece com a maioria que se prepara, que se inscreve, não passa. Então, ela está no grupo seleto de 4, 5 mil professores, geralmente avaliadores no Brasil. 4, 5 mil no Brasil para corrigir, dependendo do ano, 5 milhões de redações, 4 milhões e 200 mil redações, enfim, depende de cada ano de inscrição. E ela está nesse grupo seleto. Por isso que ela está aqui com a gente, nesse grupo seletíssimo. Então, assim, agora, tudo que eu puder sugar dessa mulher, trocando para o nosso bate-papo agora, fica atento aí que eu vou tentar fazer o possível para vocês aí. Vamos lá. Elisiane, quando o aluno pega a prova, frase temática, textos motivadores,
que tu indica para eles fazerem? Tu, enquanto professora e corretora do Enem. Inicialmente, tu precisas manter a calma, tá? Inicialmente, tu precisa chegar nessa prova sabendo que tu te preparaste. Perfeito. Eu acredito que a saúde mental ela é muito importante. Professora, tu fala isso porque tu já passou. Não, não é isso, né, gente? Com a maturidade que a gente tem, para tudo a gente precisa de um pouco de calma, né, de cautela da nossa parte. Então, é tentar realmente dar uma acalmada no coração e ler o tema, né? Perfeito. Ler esse tema, ler os textos motivadores. Eu não sei qual é o surto. Eu estou ouvindo alunos nessa altura do campeonato falando que não leem texto motivador. Cara, já passou por isso, E outro, olha para perda de tempo. Ele fala, professor, é perda de tempo, professor. Meu Deus, cara. Não, gente. Por quê? Qual é a questão? O que é texto motivador? Como tu interpreta o texto motivador? Ele é o direcionamento, né, gente? Ele é um direcionamento da frase temática, porque, assim, numa frase temática, a gente pode ter N interpretações. Mas o eixo temático, ele deixa, os textos motivadores, a coletânea, eles deixam a gente ali no... Não vai para lá, não vai para cá. É isso aqui o tema, é o teu direcionamento, entendeu? Então, tem que ler o texto motivador, sim. Perfeito. Ler, tá? E frase temática, como tu fala para eles tratarem a frase temática? Na tua aula, certo. Como tu apresenta certo. Professora, tenho medo de tangenciar, né? Que é aquela abordagem parcial. Tenho medo de fugir do tema. Não, calma. Isso não vai acontecer. O que tu vais fazer? Lê o tema, sublinha algumas palavras do tema, né? Outra coisa, separa essa frase temática em 2 ou 3 partes. Como tu faz a separação? Como tu faz? Porque eu vi de cada professor tem o seu jeito, né? Isso. Como tu faz? Por exemplo, a manipulação. Eu separei, eu penso em teoria dos conjuntos na matemática. Olha aí, a mulher enjoada. Tipo assim, internet, 2018. Internet. Dentro a gente tem o quê? Controle de dados. E dentro a gente tem o quê como consequência? Manipulação. Então, eu preciso falar de internet, controle de dados, como consequência manipulação. Eu penso dessa maneira. Entendi. Né? Democratização do acesso ao cinema no Brasil, Enem 2019. De um lado eu tenho a democratização, do outro lado eu tenho o cinema. Então, eu dividi em 2 partes. Eu preciso falar dessas 2 partes. Né? Estigmas associados às doenças mentais no Brasil. Então, eu tenho os estigmas e tenho a saúde mental. Então, eu vou fazendo essa divisão de frase temática. Eu acredito que fica muito mais fácil quando o aluno entende uma parte, depois entende a outra e soma isso. Eu sempre indico dessa maneira. Eu vejo em videoaulas e tal, alguns professores, eles batizam. Tu recomenda isso ou tu não segue? Por exemplo, a primeira palavra-chave, aí o assunto, né, sei lá, e o delimitador, que é no Brasil. Tu segue ou tu faz mesmo como tu falaste? Tu pega o tema e tu separa desse jeito? Eu vou separando. Entendi. Eu faço assim, eu falo assim para ele tentar separar, compreender cada um e depois juntar, né? Depois juntar essas partes e aí ele conversa com aquilo lá. Conversa mesmo com a frase temática. Com base nos direcionamentos dos textos motivadores. Com base no direcionamento do texto motivador. Por exemplo, o texto motivador do Enem 2019, eles trouxeram a questão da distância, né? Eles trouxeram que das salas concentradas nas zonas urbanas. Então, professora, eu trabalhei isso, tá vendo o direcionamento? Mas eu trouxe o meu repertório sociocultural, né? Eu saí dali... Já ia te falar, recomenda o uso de informações de textos motivadores? Não, gente. Não. Dado nem nada. É assim, tu já trouxe 1 ou 2 repertórios teus ali que tu pesquisaste, né? Professora, posso usar só um? Só um ainda vai, né? Porque tu já usou 2, mas assim... Se possível... Não. Porque geralmente, vamos lá, Elisiane, geralmente é um na tese, né? Para contextualizar, que eu vejo padrão dos alunos. O outro no argumento 1, outro no argumento 2, né? Isso. Os repertórios que eles trazem, Isso mesmo. Né? Então, trazendo 3, a professora pode trazer mais um como uma exemplificação, como uma contraposição lá no teu desenvolvimento, é legal, tá? Mas sempre tem um repertório com mais força ali no desenvolvimento, né? Perfeito. Essa é a sacada, né? Essa é a sacada. Estudo dos repertórios. Como tu indica para eles verificarem a questão dos repertórios? Que eu vejo assim, eu separo 2 alunos. Os alunos que chegam no dia... para cada tema, eles usam um determinado tipo de repertório. Né? Se é um tema sobre saúde, eles têm um repertório sobre saúde. Se é um tema sobre cultura, tem sobre cultura. Certo. E tem aqueles que eu vejo, Elisane, que
eles usam geralmente os mesmos para todos, entendeu? E eles buscam adaptar, eles fazem aqueles, eu digo assim, os malabarismos, sabe? Os malabarismos que, assim, às vezes dá certo e às vezes não dá certo. Porque a gente vê que entendeu? tá forçado. Que tá forçado o repertório. Como é que tu, assim, tu direciona essa recomendação pra Essa ele? recomendação, né? É assim, o repertório, vocês já estudaram isso, né? Perfeito. Ele passa por 3 aspectos, né? Ele precisa ser legitimado, que é aquele repertório com respaldo nas áreas do conhecimento. Ele precisa ser pertinente, então, o eixo temático é saúde, eu vou falar sobre meu repertório saúde, né? O eixo temático é educação, meu repertório é uma citação sobre educação. Essa é a pertinência. E o uso produtivo, que é esse repertório associado com a tua discussão. Né? Então, muitas vezes, o aluno tem um repertório que não é pertinente, mas ele torna-se. Então, Perfeito. eu sempre falo para os meus alunos para a gente começar a estudar repertório a partir de eixo temático. Né? Então, melhor... Tu acha melhor direcionar, né? É mais direcionado. Então, vamos ver algum tema aqui, se o eixo, por exemplo, é saúde, né? Educação. Então, vamos estudar nessa área. Né? Eu acho melhor mais direcionado. Direcionar. Aí vai ter uma facilidade melhor para trabalhar, né? Eu acho melhor dar uma direcionada. Famigerada competência 1. Que com certeza, por exemplo, fala a verdade, tu já descontaste, deixaste de dar 1.000 por competência 1 nas tuas correções do Enem? Com certeza, né? Já. Isso muitas vezes, né? Não foram poucas, né? Se eu deixei de dar... tipo, a 200. redação tá ali, mas tu percebeu, sei lá, 4 desvios. Tem 4 desvios. Pô, a redação tá boa ali e tal. Não dá pra dar no 200. manual tá dizendo que é até 2, né? 2 Tu vai e lá, uma falha. Isso, né? Então, aí tem lá... Aí tu, por 4 dias, a redação tá linda, mas não tem como, a gente tem que, né? Não tem como, gente. Não tem como. Eu sofro junto. Não dá. Não dá. Eu me apego muito ali. Meu Deus, tava indo tão bem. Não dá. O que Infelizmente. tu recomenda pra galera que tá desviando muito? Que tá com desvios, assim... O aluno tá com aquele desvio, o que tu recomenda para ele fazer? Sim. O que eu recomendo, principalmente com a questão do desvio, é balbuciar. Quando for ler, não é ler em voz baixa. Não é, até porque tu pode incomodar o colega do lado na hora da prova. Sim. Mas é balbuciar, mexer os lábios. Entendeu? Por exemplo, aluno que tem dificuldade de acentuação. Ótimo. Tá entendendo? Entendi. Ótimo. Perfeito. Política. Política. Tá entendendo? Então, é balbuciar. Porque eu trabalhei com uma menina autista. Olha, TEA, né? Tem transtorno do espectro autista. Ela tem TEA. E aí, eu utilizei muito essa técnica com ela. A gente começou com ler em voz baixa, né? Porque ela escrevia tudo, e depois acentuava. E muitas vezes esquecia. Tem muito aluno que faz isso. Não verdade. tem TEA. Não tem o espectro, mas escreve. Depois eu acentuo, professora, né? E é nesse depois eu acentuo que muitas vezes esquece. Às vezes não é nem que ele tem problema de acentuação, desvio, né? Ele esquece. E aí, acho que quando tu balbucia, teu cérebro ele dá uma assimilada que aquela palavra precisa de algum acento grave. Tu sabes que eu indico para eles, hoje em dia... Agora, antes do processo, antes do dia da prova, reescrever. Tipo, reescrever aquele trecho. Eu tô vendo que eles estão com problema, sei lá, tá travando ali, tem um truncamento. Pô, vamos reescrever essa parte aqui para tu, né, perceber por que tu tá fazendo aquilo, né? Porque às vezes a gente fala, Sem o truncamento, né? Sem o truncamento, Perfeito, né? É uma boa técnica também. Assim, eu acho que eu comecei a adotar esse ano. Porque eu falava, o aluno vai reescrever e tal. Eu falei, quer saber? Eu vou tentar, vamos colocar isso aí, vamos experimentar, né? Tem dado resultado, a galera tem... Perfeito. Tem melhorado. Se dá resultado, né, Eu não peço toda a redação, eu peço só aquele trecho, que foi problemático. Eu acho um bom método. Se a gente está com tempo, né, para estudar, para refletir, é um bom método. Tu acha que o aluno tem que trabalhar com essa redação mais segura para ele, ter essa familiaridade? Como é que é? Primeiro tu tem que escolher uma boa estrutura montada, né? O aluno veio, uma professora, tá bom essa estrutura aqui, eu fui olhar a proposta de intervenção dele, só tinha 3 elementos. Eu falei, tu tá seguindo isso? Não, cadê o modo e-mail, o detalhamento, né? Não, vamos pesquisar, pelo menos, se você quer um direcionamento, pega, tem muito hoje em dia na internet, tudo, né? Mas vai com o teu professor, vai com quem tá te acompanhando, para ver se tá legal aquela caixa, né? Entendi. Eu acho assim, Muniz, às vezes, o aluno ele precisa de um direcionamento desse tipo de Eu já ia caixa. te falar isso. Sabe que eu sou altamente criticado
por esse ponto, porque eu digo assim, mas tu tem que fazer com que o aluno escreva livremente. Eu falei, gente, mas peraí, calma aí. Poucos. Calma aí, cara. Olha, às vezes Elisane, o moleque tá sem escrever toda a vida enquanto estudante. Ele começa a escrever no terceiro ano. Aí os caras querem que a gente transforme esse moleque no Machado de Assis em um ano. Assis em meses. Não dá. Não dá, gente. Né? Não dá. Eu tenho muitos alunos com muita dificuldade, né? Que logo no início do ano eu apresentei um modelinho, uma caixa avaliada por mim, seguindo, né, o que eu acredito. Meu achismo não, perdão, não tem achismo. Não tem achismo. A mulher só é corretora desde banca. 2018, pô, pelo amor de Deus. De acordo com a banca, né? Então, eu falei, olha, vamos seguindo assim, vai fazendo assim, tal, desenvolvendo dessa maneira. E aí, o que aconteceu, Muniz? Isso já deve ter acontecido com os teus alunos também. Quando tu vê na quinta, sexta produção, o aluno nem precisa mais daquela caixa, porque ele vai dando a identidade dele para aquele texto, não é verdade? Cara, isso é perfeito, verdade. A redação quando a gente fala dá assim, muito isso na aqui, identidade. isso aqui eu não te falei, não. Do que tu tirou isso? Não, professor, eu cheguei a isso. Professor, eu pesquisei, eu li e tá bom assim? Ficou bom? Ficou ótimo. Ficou muito bom, entendeu? Seguindo aquele professor me ajudou muito. Hoje em dia eu não preciso mais, porque eu entendi como é que faz. Entendeu? Perfeito. Então, é gradativo. Então, eu não recrimino, não. Eu trabalho caixas, principalmente no início, com os meus alunos. Tu tens as tuas caixas? Tenho, né? Perfeito. Até eles não quererem mais, não é nem querer, não precisar mais. Porque é o que a gente ouve, né? Professora, não precisei mais. Tá bom? Pô, a nota tá muito boa, então tu tá indo bem, né? Perfeito. Então eu trabalho dessa maneira, eu não recrimino, não. Elisane, uso, inclusive. Competência 3, mulher. É igual, cara, não é, olha, pra te ver, olha, a mulher aqui, corretora, fala, cara, professor, mas que diabo é essa competência 3? Gente, tem uma, hoje até, tá usando o termo lacuna, né? Agora tá lacuna, que não tinha ano passado o termo. Ano esse ano tá lá o termo lacuna. Foco temático distorcido. Olha, que não tinha também, olha, as palavras todas novo. agora, todas novas. Lacuna, novo. foco temático distorcido, Isso. né? Quando tá... É algo novo. E a gente falava assim, cara, esse teu argumento, ele tá com lacuna, tu não conseguiu desenvolver e tal. E aí? A gente sempre usou essa palavra no nosso mundo. A gente sempre usava. Só que agora eles estão utilizando essa palavra. A competência 3, Muniz, eu acho que ela é difícil. Não sei, eu falo por mim, mas Sim. eu acho muito difícil até para mim, que sou avaliadora, né? Para nós avaliadores, eu acho muito difícil. Entendeu? Eu acho uma competência muito difícil, porque a gente realmente precisa entrar ali naquele universo do aluno. Né? A competência 3, ela te avalia de duas maneiras, né? O projeto de texto e desenvolvimento das informações. Então, o projeto de texto está ok, né? E vamos lá para o desenvolvimento das informações. Então, tem alguma informação ali que tu não apresentou, que tu não desenvolveu, não interpretou? É complicado, né? Eu acho uma competência muito complicada até para nós, avaliadores. Verdade. Mas a gente precisa mergulhar de cabeça Não nela. à toa que dá muita discrepância, né? Muita. Tu percebe muitos alunos, por exemplo, 980. 980, um deu 1.000, o outro deu 960. Isso. Aí tu vai ver lá, mas onde é que veio e tal? Aí tá lá, C3, 180. Aí tu fala, porra, aqui deu discrepância. Na verdade, a gente tem uma grade de avaliação, mas por isso que a redação é avaliada duas vezes. Porque eu acredito que de nível para nível, né? Por exemplo, competência 2, né? Competência 2, do nível 4 para o nível 5 é só a questão da produtividade, do repertório. Né? Então, são coisas, às vezes, leves, assim. A 4 também, eu digo, né? Os conectivos interparagrafais, né? Isso. Dentro tem que também ter dentro, sem inadequação, evitar repetição. Eu acho também que não é tão assim, né? Não é tão... E a 5, né? A 5 proposta de intervenção, e né? há poucos desvios, alguns desvios, muitos. Então, para mim pode ser poucos, para o Muniz pode ser alguns. Então, cara, é isso aí. Então, isso é bem subjetivo. Sabe o que eu mato isso? Eu falo, gente, entrega a tua redação, porque assim, eu não sei. Eu vou te falar meus vícios no começo. Eu era um professor muito ciumento. Tipo, eu queria que o meu aluno... Eu tô falando, eu tenho 9 anos de sala de aula. Mas com redação, eu tô há 5 anos, completei agora, com redação. Certo. Primeiro e segundo ano de redação, eu tinha um ciúme desgraçado. Eu não queria que o meu aluno entregasse a redação para outro professor. Tinha que ser comigo. Eu falei, cara, comecei a entender o processo. Eu falei, é aqui que tá... A minha desgraça tá nisso. Elisane, eu falo pro moleque, gente, para com esse negócio. Entrega a tua redação para quantos professores tu puderes entregar. Porque tu vai ver, olha, Elisane acabou de matar. Para o Muniz, poucos desvios é uma coisa, alguns desvios é outra coisa. Como é que é e tal? Vai ter, né? Essa questão. Então, ter o contato com muitas correções é muito bom, né, Elisane? É muito bom, gente. Isso é muito interessante, tá? É muito subjetivo, porque para mim pode ser poucos, para ele pode ser alguns, né?
Então, é algo bem mesmo leve, assim, esse processo. Né? Na 3, quando tu falaste que tem também essa questão dessa subjetividade, se desenvolveu, se não desenvolveu e tal, tu percebes algum problema muito recorrente na 3? O que tu mais te identifica? O aluno falou, esqueceu de interpretar? Ou tu percebe mais que é um projeto de texto? Onde é que tu percebes mais o problema da C3, de modo geral? De modo geral, eu acredito que as caixas, elas ajudaram no projeto. Igual. Não tinha pensado nesse lado. As caixas ajudam no projeto, porque quando tu apresenta uma caixa para o aluno, que tu mostra que ele precisa, lá na tese 1, desenvolver no desenvolvimento 1. Realmente. Né, lá na proposta de intervenção, ela ajuda no projeto, porque o aluno vai entendendo que aquele texto ele não é feito do nada. Ele precisa seguir né, seguir o baile ali. Sim, né? Perfeito. E aí, eu acho que na competência 3, o maior problema é o desenvolvimento de algumas das informações. Ainda é o desenvolvimento. Eles acham que desenvolveram, mas não. Né? Sabe o que eu vejo? Eu não vejo mais tanto isso hoje. Tu falou da caixa, eu não tinha pensado realmente. O moleque cita dois fatores no final da tese, os dois caminhamentos que ele vai fazer. Isso. Ele segue isso, né? Argumento 1, argumento 2, ele segue. Agora, para desenvolver, é que já é mais complicado, Já é mais complicado, porque assim, a banca diz, né, que para chegar nesses dois, no projeto e no desenvolvimento, eles precisam de 4 capacidades cognitivas. Perfeito. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar. Então, quando você tem essas 4 capacidades, entende-se que vai ter um bom projeto de texto estratégico, né? E o desenvolvimento da maior parte das informações. Perfeito. Só que aí, o que acontece? Às vezes o aluno está escrevendo, ele pensa ali na tese 1, tese 2, e ele traz uma segunda ideia, uma ideia secundária que é normal. Perfeito. Só que se essa ideia secundária ou ideia terciária não for desenvolvida, aí... Acabou. Infelizmente, a gente cai para 160 lá na competência 3. Perfeito. Né? Catarina, uma aluna minha, perguntou uma coisa que eu já esqueci aqui. Ela mencionou assim, professor, pergunta para a professora, para a corretora, se é obrigatório colocar 2 propostas de intervenção. Não é obrigatório, tá, gente? Não tem nada no manual que diga que isso seja obrigatório, mas a competência 5, ela esbarra na 3 na questão do projeto de texto, né? Então, se tu estás trazendo 2 problemáticas, professora, eu quero trazer 2 propostas de intervenção, não tem problema. Mas, professora, eu posso trazer uma proposta de intervenção que se aplique às 2 problemáticas e eu estou deixando explícito isso para o avaliador, a gente não pode inferir, a gente não pode, eu acho que ela quis, não. Retoma essas 2 problemáticas relacionando a tua proposta de intervenção. Aí a gente vai ter essa sacada. Realmente, a colega aqui, ela está fez uma proposta, mas dá para os 2 problemas. Isso, deixando explícito, retomando, se for o caso. Como faria? Tipo, retomando na ação, tu colocas ou retomando nos vários elementos, Elisane? Como tu percebe, geralmente, quando faz uma só? Quando faz uma só, eu percebo que a maioria dos alunos fazem essa retomada no final. Por exemplo, feitas essas medidas, haverá a mitigação do problema 1 e do problema 2. Eu percebo ele cita os isso. problemas, por exemplo. Retoma, ele dá uma proposta de intervenção e no final ele retoma a 1 e a 2. Deixando claro que essas ações, né, dadas essas ações, poderá ocorrer a mitigação do problema 1 e do problema 2. Eu estou percebendo muito isso nos textos. E a banca está aceitando. Está aceitando, né? E se tu não se sente confortável para isso, faz as 2, né? Não precisa as 2 serem completas, né? Não precisa. Né? Mas colocar as 2, quem quiser colocar as 2, coloca, né? Tem aluno que não quer correr o risco. Não, professora, eu estou acostumada a fazer solução 1, solução 2. Não tem problema nenhum, né? Mas quem não vai fazer, deixa explícito para o avaliador que as tuas 2 causas estão sendo solucionadas. Projeto de texto. Perfeito. Conectivos. O que tu... Eu tenho uma aluna que ela tá... Quem é? Fala o nome dela, pode falar. Ananda. De onde é? De ensino médio ou cursinho? Ananda, cursinho. Cursinho. E qual é a questão da Ananda? O que é a Ananda? A Ananda, ela já é doutora em conectivos. Ela tem muitos conectivos assim, sabe? Ananda, abraço, minha filha. A Ananda, ela vem assim, eu aprendo com ela. Ela traz assim conectivos novos, diferentes, legais. Eu acho muito legal. Ela é doutora em conectivos. Ela usa os conectivos assim, tops. Olha. Sabe que eu vejo tem aluno que faz aquilo, parece que é aluno de pós-graduação, né? Eu tenho uns mapas mentais conectivos separados para aquilo e é tudo com cor, assim, é muito organizado. Né? É bacana, né? Quando a pessoa se envolve desse jeito, eu acho bacana, sabe? Isso, aluna de medicina. Olha aí, ó. Vai ser. Se Deus quiser, vai ser. Falamos de competência 1, tu já mencionaste a questão. A 2, repertório, falamos da 3, que é a questão. A 5. Vamos lá, em relação a 5.
Tu vê muito problema? Qual a maior parte dos problemas que tu vê na 5? Na correção do Enem. O que tu vê mais de problema na 5 ali, de um modo geral? O que eu vejo muito... É na ação, tu percebe que o detalhamento... sabe o que eu vejo muito, Muniz? A galera esquece o modo e-mail. Esquece. Esqueci o modo e-mail. Eu sei que falo isso porque os alunos, professor, esqueci o modo e-mail. Gente, nessa altura do campeonato não dá para esquecer o modo e-mail. Professor, esqueci. Né? A dica do modo e-mail é tu deixar ele colado com a ação. Perfeito. Porque até o Enem 2017 não existia modo e-mail. O modo e-mail é do Enem 2018, se eu não me engano. É novo. É novo, é para dar uma concretude para a atuação. Perfeito. Então deixa ele lá perto e não esquece. Não esquece, né? Que é mais fácil. Tu tem Elisene, professora, tu tem alguma preferência em relação ao detalhamento? Tipo, para facilitar a vida do aluno? Fala a verdade, que eu sei que a gente tem. Tenho. De quem é? Detalhamento do agente, né? É igual, cara, baixa aqui. Tu é doido. Gente, o detalhamento do agente... É muito mais fácil, maluco. É muito mais fácil. Logo, é necessário que a escola... órgão responsável pela educação dos brasileiros. Olha aí, ó, tá vendo só? Né? Olha aí, ó. Para detalhar o agente, a gente tem 2 tipos, né? A especificação e a exemplificação. É necessário que as mídias digitais, como a televisão, a rádio, a internet, já foi no detalhamento também. Curtinho, simples, de boa. E o outro é o desdobramento do efeito, que é aquela famosa frase de otimismo que o aluno traz. No final, né? No finalzinho. Eu acho muito legal isso também, né? Esse é um gosto, né, nosso. Perfeito. Você que detalha o meio e dá certo, você que detalha a ação, continua se dá certo. Mas assim, cara, tu colocou o agente do lado, tu coloca o detalhamento. Do ladinho. Né, Elisane? Tipo, aí, do agente colocou do lado, a gente vê logo, contabiliza e acabou, né? Não tem problema. Tu já corrigiste alguma redação que depois tu viu que ficou como nota 1000? Como assim? Por exemplo, eu sei que tu corrige muita redação durante o processo. Algumas redações, tu sabe que fica na nossa cabeça, né? A gente, querendo ou não, ficam algumas, né? Tu já chegou a corrigir alguma redação que no final, no resultado ali do Enem, saiu como nota 1000? Tu lembra de algum? Sim, sério? Já, mas acho que foi uma vez só. Uma vez só, assim, porque... Tu lembra que tu passou por ti essa redação e no final, foi 1000 no final ali do sim. Do resultado? Não lembro, não dá, né? É muita coisa, né? As redações que me marcaram muito mesmo, foi as do Enem e PPL. Te marcaram muito, Muito. Perfeito. Mas assim, as demais eu não... Não tem, que é muita, né, cara? São muitas, não tem como, eu não... Perguntas dos alunos. Por exemplo, eu li a redação número 2, eu estou na redação número 10, eu não lembro da redação número 3. Número 3, sim. Eu não lembro, porque é muita, gente. Eu tô ali, eu me dou naquele momento, próxima. Próxima. Tu já... Depois é Elisiane Lazer. Tu já deste muitos 1000? Como assim? Na correção? Na tua correção. Porque lembrando, gente, correção passa por 2 corretores. Toda a redação do Enem passa por pelo menos 2 corretores, exceto nos casos das discrepâncias, né? Certo. Mas passam por 2 corretores. Só que assim, digamos que sejam nós 2 aqui. Eu corrijo a redação que a Elisiane corrigiu, mas eu não sei a nota que a Elisiane deu. Eu não sei. Ela pode ter dado 700, 800, 1000, 960, eu não sei, assim como ela não sabe a nota que eu atribuí para a redação que ela vai corrigir. Então, ou seja, a gente corrige as mesmas redações, um exemplo, só que sem saber a nota um do outro. Né? Certo. É por isso que ocorre, é o que eu digo, vamos abrir rapidinho, até porque a gente está encerrando aqui, a questão, assim, eu já falo, um corretor só não pode dar 980. 980 é a média. Né? Isso. O corretor dá 960, outro dá 1000. Não tem como ser 980, porque é 40 em 40, né? Então, assim, eu particularmente sigo essa linha, 960 ou 1000. Nas tuas correções, tipo, fazendo lá, tu já chegou a atribuir muitos 1000? Mas no Enem? No Enem. Muitos 1000, não. Poucos, Não. Se eu como eu te falei, como eu me lembro, quando eu me lembro, assim, acho que foi só um. Foi isso que tu lembrou agora. Foi só um que tu deu 1000 ali. Foi, os demais. Pô, pessoal, 28 ano passado, 28 notas 1000. É pouco, né? Mas não foi ano passado. Foi 2019, do cinema. Eu lembro que foi 1000. Passou por mim. Passou por mim 1000, mas aí eu não sei te dizer. Se o outro corretor deu 1000 também, pode ser que o outro corretor não tenha dado, né? Não sei te dizer. Agora... Até porque se eu for no manual, não vou lembrar no manual do participante, né? Não vou lembrar se... Mas eu lembro, eu sei assim vagamente que caramba, 1000. Porque eu tenho uma colega também, avaliadora, e aí tu viu, passou por 1000. Ela amiga, eu também. Aí a gente dá uma...
Eu lembro um pouco, assim. Uma olhada, né? Pô, bacana. E assim, os alunos ficam... Aí eles perguntam, professora, tu vai corrigir? Gente, a gente não dá, não tem, né? Não tem como professora saber. corrige a minha. Ei, menina, não tem como eu saber qual é a tua, menina. Não tem como, né? Como é que vai não saber? Não dá né? pra tu assinar, é 0, não dá pra tu fazer um desenho. Não pode, não tem como saber. É um processo realmente que... Eu elogio muito o processo dos caras, sabe? Eu acho bacana, eu acho que, como tu falou, teve essas questões, eu estava comentando com ela aqui sobre a questão do detalhamento da ação. Teve uma mudança, que a gente estava falando aqui, não vou falar que mudou, mas era uma coisa que se estava ali, se usava ou não, agora já não tem mais, né? Um ponto que a gente vai conversar, vamos conversar numa outra oportunidade. A questão que tu falaste da competência 2, sobre mudança, né? Tu ia falar? Sim, mudança em competência 2, tá? Assim, a gente já cobrava do aluno, ele vai trazer uma citação, é necessário que tu traga aquele pensador, aquele filósofo, aquele geógrafo, aquele sociólogo. Só que agora, isso é critério mesmo de repertório legitimado. Então, segundo um pensador, a educação precisa ser libertadora. Não. Segundo Paulo Freire, a educação precisa ser libertadora, libertária. Perfeito. Tá? Segundo uma pesquisa, o desmatamento na Amazônia legal aumentou. Segundo pesquisas do Amazon, então tu tem que trazer aquela fonte. Segundo um livro, a desigualdade social é muito grande. Segundo livro, Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, então tu tem que trazer essa fonte para ser legitimado, tá? Tem que trazer. Mudança, né? Esse é o que a gente viu, né? A gente já cobrava. Que a gente já cobrava, na verdade, mas né? agora eles estão muito mais rígidos em relação a isso. E, como eu falei agora, da ação, né? Que a gente mencionou, né? Que a gente podia... Alguns interpretavam como um complemento da ação, outros podiam interpretar como detalhamento da ação, né? Mas que tem essa questão aí. Isso. Só para exemplificar. Muito aluno trazia uma ação e complementava um pouquinho a ação, pronto, detalhamento. A banca não aceita mais, tá? Para ser detalhamento da ação, precisa ser uma justificativa ou uma exemplificação, tá? Fora isso, não tem como ser detalhamento, né? Perfeito. Que até então o aluno escrevia um pouco mais, pronto, tia, eu já fiz o meu detalhamento. Não é assim, tá bom? Não é assim. Cara... Elisiane, papo bacana. Cara, legal, muito bom a gente sentar para conversar. Porque a gente senta com um monte de professor, que é normal, só que a gente, às vezes, não fala muito da nossa área, né? É verdade. Eu sinto falta, sabe, de ambientes assim, que a gente possa conversar, né? Eu estava até conversando quando estava lendo o Manual do Corretor. Eu falei, cara, depois que tudo isso passar, vamos marcar para a gente bater um papo, porque a gente aprende muita coisa, gente aprende cara. Muito, né? muito, corrigindo. Muito. Fala, pô, não tinha visto, olha, tu me daste uma sacada agora que a caixa de texto aprimorou mais na tua concepção, o projeto. E eu falei, bicho, realmente, eu não vejo muito problema de palestra de texto. Né? Então, a gente vai trocando ideia, vamos marcar um bate-papo para vir, chamar uns 3, 4 professores. Dos professores de redação. De redação, né? Elisiane, tuas redes sociais, deixa pra gente aí. Sim, Elisiane Silva não tem muitas, né? Mas Elisiane é bem comum, né? Instagram, Instagram arroba Elisiane, Silva, tá? Perfeito. Tu tá fazendo... agora, nessa altura do campeonato, tá fazendo algum pacote de correção, alguma coisa assim? Ou tu tá sem tempo nenhum para nada? Não, agora já encerrando as atividades. Para ano que vem, você que quer... Tu faz monitorias, né? Algumas tutorias, aula particular. Então, olha, você, professora Elisiane, corretora Enem, desde 2018. Para ano que vem, 2022, tu que quer o teu 1000... Vai lá, @Elisiane Silva, que ela vai ali te oferecer os serviços, o que tu quiseres para a correção da redação, né, professora? Isso mesmo. Perfeito? Professora, palavras finais, olhando para aquela câmara, para os alunos que vão fazer, para dia 21 e 28, vamos concentrar no nosso dia, para a prova do dia 21 de novembro, redação. É com a senhora aí. Perfeito. Gente, desde já eu gostaria de desejar a vocês uma excelente prova, para os meus alunos também que vão assistir, tá? Para todos vocês que vão fazer uma excelente prova, tenho certeza. Manter a calma, tá? Ter agora mais do que nunca o autocuidado contigo mesmo, tá? Tentar só revisar agora nesse momento. É o momento de você tentar dormir melhor, é o momento de você se alimentar bem. É o momento de você ficar do lado de pessoas que você gosta, tá? Aquela pessoa tóxica, deixa lá pra lá, tá? Aquele crush tóxico. Aquele crush tóxico, aquele cara que não te larga, que não deixa tu estudar, né? Não, gente, agora é o momento de você se concentrar, tá? Então, tem esse momento, essas últimas semanas, tá? Para revisar, para tomar bastante água, certo? E
e pensar que você estudou, que você tem potencial para isso. Você tem muito potencial, tem muita capacidade. Perfeito. Os alunos, eles desacreditam deles mesmos. Que isso, gente? Vocês são merecedores, tá? E eu tenho muita fé em vocês, acredito muito em cada um deles. Acredito muito nos meus alunos, muito mesmo. E vocês precisam acreditar em vocês. A gente acredita, né? Perfeito. E vocês precisam acreditar também. E outra coisa, para finalizar com esse papo maravilhoso com essa mulher, acredita também no professor que estava contigo desde o começo. Esse professor que estava contigo ali, que estava ali, pode acreditar que esse cara está bem informado, esse cara, essa professora, esse professor se dedicou, estudou para estar ali contigo. Perfeito? Com certeza. Né, Elisiane? Muito obrigado. Eu viu? que agradeço o convite. Valeu. Muito obrigada. Gostei muito mesmo. Valeu, gente. Abraço. Obrigado. Terça-feira, tamo aí.